Se você pesquisar, por exemplo, qual é o livro mais lido no mundo, é a Bíblia. Mas se você pesquisar qual é o livro mais amado do mundo, também é a Bíblia. Aí vem um paradoxo. Se você pesquisar qual é o livro mais odiado do mundo, também é a Bíblia. Fico muito grato. Não quebrou o protocolo não, pastor. Sabe por quê? Porque o protocolo é do mestre. É ele que decide o que vai fazer, como vai fazer. A gente apenas segue. E quando Deus faz essas coisas, essas mudanças, normalmente eu entendo. Às vezes eu não entendo, mas eu já aprendi, já estou num nível de intimidade com Deus, com toda a humildade, né? Porque eu estava até conversando com a Regiane outro dia, as pessoas confundem o que é humildade. Humildade é a capacidade que você tem de enxergar a verdade, se conhecer, saber os seus pontos fortes e fracos. Quanto mais próximo você está de se conhecer, mais humilde você consegue ser. Quando você não se conhece, na verdade, você parte para a soberba, que é a falsa percepção de quem você é. Então, você acaba se achando que é alguma coisa, mas, na verdade, você está longe daquilo, ou no caminho oposto. E aí, Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus rejeita os soberbos, né? Os orgulhosos. E a gente acaba seguindo. Mas, nessa intimidade de mensagens, eu não me preocupo aonde ela vai chegar. Quando eu vou preparando os bolsos, vou orando, vou estudando, eu não me preocupo o que Deus vai falar. Eu me preocupo apenas em eu entender a voz clara de Deus, daquilo que Deus está falando comigo. E eu vou preparando, vou mastigando, vou me alimentando, e chega uma hora que Deus explica. E a explicação do porquê dessa mensagem foi hoje à tarde, quando eu descobri ontem à noite que era o dia do pastor. E aí eu fui olhar de novo a mensagem e falei, entendi, Senhor. Porque a mensagem que eu vos trago nesta noite da parte de Deus, peço a intercessão da igreja, é uma mensagem um pouco dura, mas muito necessária para esse tempo. Então não critique nesse início, acompanhe até o fim, porque é a mensagem bíblica de Jesus. Eu só vou relembrar a você, assim como os louvores foram louvores de relíquias, louvores eternos, a palavra de Deus também é eterna. Falando da palavra de Deus, você sabia que a Bíblia, ela figura nos 3 tópicos de pesquisa? Se você pesquisar, por exemplo, qual é o livro mais lido no mundo, é a Bíblia. Mas se você pesquisar qual é o livro mais amado do mundo, também é a Bíblia. Aí vem um paradoxo. Se você pesquisar qual é o livro mais odiado do mundo, também é a Bíblia. E aí eu me perguntei, Senhor, por que isso é possível? Como esse mesmo livro pode ser o mais amado e o mais odiado? E aí o Espírito Santo falou em meu coração, filho, quem ama a verdade, ama esse livro. Mas quem ama a mentira, odeia-o. Então, se a palavra de Deus te ferir, não pense que é o pregador que está te ferindo, mas é o Senhor que está te operando como um cirurgião nesta noite. Ele está abrindo essa ferida mais profunda que talvez você nem saiba que tem, que foi ferido lá, há muitos anos atrás, por um pai, por um amigo, por uma amiga, por um relacionamento, por um pastor, por um líder. E se o Senhor for tratar contigo, deita na mesa de cirurgia espiritual nesta noite e deixa Deus operar para que você saia daqui sarado e sarada em Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus, né? Segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3. Nós vamos ler 3 perícopes. Essa palavra eu gosto, mas ela é complicada. São 3 parágrafos, 3 porções que estão inseridos. A primeira porção vai do versículo 16 ao 21. Eliel, como é que você sabe dessa divisão? Bom, você que não frequenta a EBD, eu vou te explicar aqui rapidinho. Sempre que você vê uma letra negrito maiúscula, é o início de um parágrafo na Bíblia. Você sabia disso? Não? Quando você estudar, é bom você saber disso, porque cada parágrafo desse faz um contexto todo. Você não pode tirar um versículo só desse parágrafo. Você tem que ler esse parágrafo todo, ou seja, da primeira letra em negrito até a última letra que vai começar um novo parágrafo. E ali você tem um contexto desse texto que você está lendo. E assim você não cria heresias. Porque a heresia, segundo o pastor Silas Malafaia, diz que são pretextos que a gente tem para pecar. Então, tome cuidado com isso. Vamos ler a primeira parte que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A segunda parte vai falar agora de um testemunho, um acontecimento entre Jesus e João Batista. Acompanhe. Depois disso, olha como que terminou o contexto anterior e entramos em um outro, tá certo? Depois disso, o quê? Jesus ter terminado de conversar com Nicodemos. O capítulo 3, no versículo 1 até o 21, Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos. Já vamos falar desse personagem daqui a pouco. Vamos lá. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Vamos pular para outra perícope, no versículo 31, e vamos, então, entrarmos na mensagem. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa é uma palavra que é considerada, esse capítulo 3, principalmente o versículo 16, como o texto áureo da Bíblia. É o versículo mais pregado em toda a história do Evangelho, do cristianismo, e é o versículo que mais converteu corações, porque fala do grande amor de Deus, um amor tão grande que João, não tendo outra palavra para expressar, ele usou a palavra tal, porque é realmente imensurável. Antes de continuarmos, também estava me esquecendo, estava falando com o pastor Eliseu. Trago um abraço do meu pastor, José Maria de Souza, e da pastora Janaína L., que quase não deixa a gente vir hoje. Nem eu, nem o pastor Eliseu lembrávamos que era o dia do pastor. Marcamos, tá tudo certo. E aí ele puxou minha orelha e falou, poxa, mas logo hoje. E a nossa igreja também está em festividade de 40 anos, todos os domingos de junho está tendo uma programação diferente. Mas, como esse homem tem autoridade no céu e na terra, então ele autorizou virmos. E estamos aqui, ele mandou um abraço para vocês, tá bom? Não poderia esquecer de deixar esse registro. Bom, se eu quero testar agora o nível de EBD, meu pastor Eliseu, me desculpa, vamos fazer um testezinho aqui. Se eu disser uma frase e você vai tentar me dizer o personagem, trouxeram ela pelos cabelos. Você consegue identificar logo essa personagem? Ah, o nível tá bom, hein? E se eu perguntar assim, ó, veio com seus próprios pés, mas não ficou. Ficou difícil essa. Tá, eu vou melhorar então um outro personagem. Jesus estava esperando sentado. Ou sentada. Estava esperando sentado. Ficou difícil também? Oh, glória. O nível está muito bom. E por que o Espírito Santo me pediu para testar? Porque, assim como ele disse para a mulher samaritana, no poço, né, que ele estava ali sentado, esperando, marcou um encontro que ela não sabia, mas ele sabia muito bem, e ali a esperou. Tem uma parte que ele diz, e o Espírito Santo me falou, fala para a minha igreja, que esse tempo está muito próximo. A hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estamos no tempo, meu irmão, dessa Bíblia aqui, tem que estar memorizada como os judeus antigamente faziam, em nossos corações e mentes. Não há tempo mais, consegui muitos anos de luta, abandonar futebol, escalação de time, resultados, novelas, séries. Eliel, mas por que isso, Eliel? Está sendo religioso. Você vai entender que eu estou indo muito ao contrário do que realmente é um religioso. Mas se você não levar a sério, o problema é seu. A minha parte, eu já fiz. Vamos entrar, então, na mensagem que diz o seguinte. João, ele está relatando o encontro de Jesus com Nicodemos. Aquele que eu perguntei, que veio com os próprios pés e não ficou, foi um religioso. A Bíblia o chama de um jovem rico. Marcos 10, se não me foge a memória, ele vai contar a história. Mateus, Marcos e Lucas, ele conta essa história desse jovem que veio e disse, Marcos 10, 17, bom mestre. Ele veio elogiando. Eu vou usar muita tua referência, pastor, pelo dia dos pastores, e o pastor vai estar representando a todos os pastores. Quantas bajulações o pastor ouve na igreja? Pessoas que querem cargos, pessoas que querem liderar, pessoas que querem outras coisas mais. Ô, meu pastor, lindão,
Está charmoso, está elegante. E foi mais ou menos esse jovem. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Na cabeça dele, segundo os estudiosos, ele só poderia receber um elogio de Jesus de volta. Ele não tinha nenhuma possibilidade de ouvir uma coisa contraditória, uma condenação, porque ele era um camarada exímio, cuidador da lei. E se você vê o contexto, Jesus não o critica, Jesus o elogia. Aí, Léo, Jesus falou que falta uma coisa. Meu irmão, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, peraí, eu vou parar de contar, que eu cheguei na 1000, que faltava ainda para eu consertar para entrar no céu, e eu vi que a lista não terminava. Eu falei, eu vou parar por aqui, que a lista da planilha do Excel já está acabando. Eu não sei você, meu irmão, mas se todos nós olharmos para uma análise pessoal, nós vamos ver que falta muita coisa para sermos comparados com Jesus. Para a gente passar na rua e ouvirmos como o profeta Eliseu, ali vai um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não, Eliel, eu já estou nesse nível, glória a Deus, continue melhorando. Hebreus vai dizer que a nossa caminhada aqui tem que ser constante em busca da paz e a santificação. Se você não alcançar a paz, o contexto vai dizer, pelo menos continue buscando a santificação, porque sem a paz você entra no céu, mas sem a santificação não. O texto é claro, seguir a paz e a santificação, mas sem a santificação você não entra no céu. Então, se você está nesse caminho, glória a Deus, continue. Mas para ser santo, falta muito. E Jesus fala para ele, olha, só te falta uma. Meu irmão, esse camarada era muito bom. Esse camarada, se juntasse toda a nossa santidade aqui, não chegava aos pés dele. Mas ao mesmo tempo em que ele, e esse é o problema do religioso, ao mesmo tempo em que ele tinha todo um sacrifício para se manter santo, puro, ao mesmo tempo em que ele levantou um altar para Deus, ele levantou o altar das riquezas. E na hora que Jesus fez o duelo, o UFC, o combate, e falou, agora só te falta uma coisa, é você entrar lá no esconderijo, agora a Espírito Santo está falando conosco, lá no teu esconderijo, onde tem aquele altar levantado, e quebra e volte a me seguir. Aí deu ruim. Porque quando o jovem comparou o sacrifício que ele fazia para a religião e o sacrifício que ele fazia para as riquezas, ele viu que ele era servo das riquezas. Jesus falou em Mateus 6 de que não dá para servir os dois senhores. E aqui eu não estou falando só da questão financeira da empresa, não. Eu estou falando de altares, onde está o seu coração. Você pode ser o maior milionário do mundo, mas o seu coração pode ser um coração generoso, amoroso, convertido, lavado e remido no sangue de Jesus, que eu creio dessa forma. E você pode ser um pobre miserável, morando debaixo da ponte, e ser também vaidoso, orgulhoso, ter um altar da riqueza no teu coração. Não está relacionado à quantidade de bens que você tem, está relacionado como que você olha para eles, como que você lida com eles, como que você trata com essa riqueza, esses bens que Deus tem te dado. Talvez o seu altar seja um filho. Eu vendo no Facebook, comentei com o Rejane, tem uma pessoa, não vou citar o nome, assim como nós, queria muito ter um filho. E agora sempre posta no Facebook algo meio negativo, como se a criança atrapalha, como se a criança... Pô, peraí, meu. Eu até brinquei com o Rejane, falei, imagina Deus olhando esse Facebook agora. Como é que fica? Queria tanto e agora se tornou peso, agora não serve mais, não quer, como assim? É bênção até o fim. Se você pediu, recebe. O povo pedia tanto alguma coisa para comer no deserto, aí Deus mandou o maná. Aí depois reclamaram, enjoaram do maná. A comida do céu. Do céu. Quando o nosso coração está com altares, quando o nosso coração está voltado para reclamar, para murmurar, até a comida dos anjos enjoa. Como isso é possível, meu Deus do céu? Mas nós somos assim, eu não estou falando deles, não, estou falando agora de nós. Nós somos assim, o pecado que está em nós é capaz de tornar a bênção que Deus nos dá em maldição, em idolatria, em altares. E esse jovem veio e não ficou. Mas Nicodemos, um religioso da mesma estirpe, um religioso da mesma qualidade desse jovem. Qual é a diferença? A diferença é que Nicodemos foi ouvir Jesus. Ele foi ouvir. Se você abrir comigo, se puder botar na tela, meu irmão, o versículo de João 7, versículo 50. Vamos observar a fala do convertido ex-religioso Nicodemos. Ele está conversando, os religiosos estão ali preparando o julgamento de Jesus, eles vão prender, e ele fala, então um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes, acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz?
Mas ele lhe responderam: tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Nicodemos, ele foi à noite. Por que ele foi à noite? Deixa eu trazer para você, talvez você está meio viajando, estou olhando algumas carinhas. Poxa, ele está falando de religioso. O que você está falando? Eu vou falar de 3 classes de pessoas hoje. Eu estou começando por Nicodemos, o religioso. E para que você me acompanhe e entenda o que eu estou falando, religioso, quando eu me referi, são aquelas pessoas que preferem viver não em busca da verdade, como Nicodemos fez, mas como aquele jovem rico. Ele já tem a verdade dentro do coração dele. Quando ele vem conversar com você, como pastor, é aquela pessoa que já decidiu no coração de sair da igreja, aquela pessoa que já decidiu no coração de pecar, e ela vem conversar com o pastor, apenas querer pegar palavras da boca do pastor para confirmar a sua decisão. Ela já tomou a decisão no coração, e ela vem conversar, e não importa, você pode ficar 10 horas abrindo a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, ela vai tentar pegar apenas uma frase e fazer todo um contexto, um texto, uma tese, para dizer, viu? Olha lá, foi por isso que eu saí. Foi por isso que eu fiz. Então são aquelas pessoas que já têm a verdade, já têm o altar do que ela tem como verdade. E não adianta a gente gastar tempo com ela, não adianta, basta orar. Tá bom, meu irmão, vou orar por você. O Facebook está cheio hoje em dia. Hoje estamos tomados de religiosos por todos os lugares. Segunda coisa do religioso, ele tem que pagar o preço. O sacrifício feito por Jesus na cruz não vale de nada. A graça de Jesus não vale de nada. Você tem que pagar o preço, você tem que subir um monte, você tem que andar de roupa diferente, você tem que jejuar 3 dias seguidos, você tem que fazer não sei mais o que, você tem que ir a Israel, porque se você não for a Meca, você não vai merecer o céu, tem que fazer pelo menos uma vez a peregrinação a Meca. Não, Eliel, isso aí é muçulmano, estou falando de crente. É Jerusalém, né? Jerusalém. Parece a mesma coisa. São os religiosos. Eles têm o templo físico. Se mudar, eu cheguei ali e falei, pastor, rapaz, ficou lindo, botou umas coisas diferentes. Fiquei maravilhado. Já o religioso aí, não gostei. Está diferente do que eu vinha da outra vez aqui, da outra vez que era o bom, ficou com muita luz. O religioso ele tem que ser do jeito dele, o sacrifício que ele pensa que tem que fazer, se bobear, ele acha que ele vai morrer na cruz para salvar a humanidade. Esse é o religioso. Outra classe de religiosos são que eles não se importam com a essência, apenas com a aparência. Para eles, o que importa é parecer ser, e não realmente procurar ser. Então, caiu a unção aqui, ó. Meu Deus. Cai a fogo do céu, cai a unção. O negócio está bom hoje. Então, ele se preocupa apenas com a aparência. Se você não parecer do jeito que ele entende que um crente tem que ser, você não é crente. Se você não falar das palavras beneplácito, você não é um pregador de qualidade. Você não pode falar vontade, tem que ser beneplácito. Esse tipo de pessoas, eles estão mais apegados à forma do que ao conteúdo. Enquanto Deus quer saber como está você. Filho meu, dai-me o teu coração. Não rasgai as vossas vestes, como era o costume dos judeus quando queriam mostrar indignação. Ele fala, mas rasgai os vossos corações. Porque não adianta nada rasgar as vestes, jogar terra para o alto, fazer todo um ritual para mostrar que está indignado, mas no coração não é verdade. E é isso que o religioso prefere. Para eles, da mesma forma, você não precisa saber, mas você tem que parecer que sabe. Você não sabe nem do assunto, mas começou um debate, você vai lá, dá uma pesquisada e pronto, agora eu sou mestre. Vai nos seus gurus, vê o que o guru está dizendo e vai lá e reproduz como sendo você, a fonte da sabedoria. É os religiosos. E por último, para eles, o que importa é a fama e não a cruz. O preço que eles querem pagar não é o preço que Jesus cobra que nós paguemos. Eliel, tem algum preço? Você falou da graça, a graça é de graça. Tem algum preço? Mateus 16, 24, Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz. Então siga-me. Então o preço que nós temos que pagar se quiser nos prender pela verdade, estamos prontos para ir preso. Se for para a fogueira, estamos prontos para ir para a fogueira. Se formos deportados, iremos ser deportados. Como tem hoje, nesse exato momento, em algum lugar do Oriente Médio, em algum lugar da janela 10/40, em algum lugar da Ásia, tem um missionário sendo morto nesse exato momento por não negar a Cristo, enquanto nós estamos aqui no conforto. Essas notícias não chegam a nós, mas eu tenho um amigo que ele trabalha um pouco na questão de programação, e ele fala que na Deep Web, eu nem sabia que existia isso, Ricardo, ele diz que rola esses vídeos ao vivo, direto. Todo dia está morrendo missionários no campo.
Enquanto nós estamos aqui vivendo como se a vida tivesse mil maravilhas. Não existisse batalha espiritual, o céu e o inferno não estivessem guerreando, que o anticristo não estivesse avançando com seus projetos. Ficamos dentro da nossa religiosidade, achando que tudo é festa. Foi lindo lembrarmos dos louvores, cantar, dançar e pular. É sim, mas em muitos lugares, nesse momento, igrejas estão sendo queimadas, sendo apedrejadas, igrejas estão sendo lançadas da prisão, apanhando por não negar a Cristo. E nós não temos essa realidade. Por isso que não somos chocados, mexidos. Enquanto louvávamos, eu também, Regiane, fui mexido com o Senhor, com os louvores, porque depois eu vou fazer aqui algumas lembranças de algumas partes dos louvores. Ricardo, mais uma vez, na sintonia perfeita com a mensagem. Porque nós precisamos estar atento para o que Deus está nos alertando, que o tempo é de guerrearmos. O tempo é de preparar, polirmos a armadura espiritual. Efésios 6 vai dizer que é a palavra de Deus. É tempo de afiar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque não há tempo para brincarmos de sermos crentes. Nicodemos, ele foi à noite. Por quê, Eliel? Porque ele era um religioso. Ele estava com medo de ser julgado. Ele estava com medo de ser expulso da sinagoga, perder o seu emprego público, que era um emprego público que eles tinham, recebiam pelaquela função. Ele estava com medo e por isso ele foi nas escondidas, de madrugada, talvez até colocou um capuz, talvez trocou as suas vestes, eu estou aqui conjecturando, porque as vestes deles identificavam de longe que ele era um mestre da lei, então talvez ele mudou até as suas vestes, para não ser reconhecido. Mas você vê a diferença do jovem rico, por quê? Porque mesmo ele continuando na repartição pública, mesmo ele continuando no seu trabalho, mas no momento em que precisou defender Jesus, ele pôs a cara a tapa para defender. E aqui vai um parênteses, estamos chegando em eleição, eu não quero tocar em eleição, mas nós precisamos parar de criticar pessoas que entram para a política, cristãos que vão lá botar a cara a tapa, apanhar dentro daquele lamaçal do pecado para defender a base cristã, aquilo que a gente pensa, se não fosse muitos daqueles homens, que a gente tem muito a criticar sim, mas precisamos orar pelas autoridades, como diz Romanos. Por quê? Porque eles estão lá e porque eles estão lá, muitas coisas não avançam do inimigo. E a igreja no Brasil ainda não sofreu mais sanções por muito desses homens que lá estão. Nós precisamos parar de criticá-los e começar a orar, interceder pela vida deles, pela família deles, pela saúde deles. Porque é isso que a Bíblia nos orienta. Ah, mas a igreja não pode falar de política, a gente não fala de partido, de homens. A gente fala da fé que nós temos, dos princípios que nós cremos. E isso nós temos que defender como cidadão, como pessoas inteligentes. Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer, que se houver paz na cidade, a igreja tem paz. É lógica isso, meus irmãos. Se você vive num país que tem liberdade religiosa, liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. Mas num país que não tem, logo, a igreja que fala a verdade, e quando ela fala a verdade, quem ama mentira vai se ofender, vai perseguir a igreja. É questão de lógica isso. Isso não é política, isso é entendimento, é raciocínio lógico. Precisamos orar e precisamos defender, precisamos votar consciente em pessoas que vão defender a fé em Cristo. Isso não é falar de política, já abaixa o nível, né, da espiritualidade. Porque o nível está tão complicado entre céu e terra, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira no Brasil, nesses últimos anos, que quando toca nessa ferida, pronto, tu já ganha um monte de inimigos. Blocos na rede social, vídeos censurados, meu Deus do céu. E Nicodemos foi como um verdadeiro religioso, escondido. Conversou com Jesus, Jesus palestrou com ele, e ele refletiu. O mais importante quando você ouvir uma mensagem dura como essa, anote, receba, leve para casa, faça como boi, vai remoendo, ruminando, vai ruminando, vai analisando, vai conferindo se o pregador faz o crente beré, vai conferindo se o pregador citou os versículos certos, se o contexto que o pregador usou está de acordo com a palavra. Isso é estudo bíblico. E você vai crescer, porque não vai ser só a palavra do pregador, mas vai ser como aquela mulher samaritana. Depois de ela encontrar com Jesus, ela foi lá na cidade, trouxe os homens. Os homens ouviram Jesus e eles disseram para ela, agora não é mais pelo que você nos disseste, agora nós temos visto que ele é o Filho de Deus. Precisamos continuar o processo do aprendizado. Não basta vir para o culto, ouvir, louvar, dançar, pular e sair da porta para fora e como se nada mais aconteceu. Não, meu irmão, tem que ter um processo de continuidade. Duvido se você estivesse numa aula de uma faculdade agora e a prova fosse daqui a 3 semanas, se você não estava fazendo todas as anotações necessárias para você, gravando a aula, depois chegar em casa, transcrever a aula, pesquisar em outros sites, ler livros para ficar afiado para a prova. Aí eu te pergunto, você está aqui numa aula do Espírito Santo de Deus, na faculdade do Senhor dos Exércitos, e lá fora, quando você sair amanhã, na segunda-feira, provavelmente o inimigo vai te lançar uma prova, e você vai precisar dessa aula para poder passar nessa prova. E por que você não está fazendo as anotações? Eu tenho essa experiência pessoal. A minha pastora Janaína botou num grupo
uma aula do professor Augusto Cury sobre domínio das emoções, um curso que queria dar pela faculdade, acho que foi Federal de Curitiba, se não me engano, e ela colocou, me inscrevi. Fiz a aula na segunda-feira, aniversário do meu cunhado, 28 de março. Né? Fiz a aula nesse dia. E eu não ia fazer a aula, eu ia fazer no outro dia, por quê? Porque aquela segunda-feira estava muito cheia. Eu tinha feito um vídeo para o meu canal, acerca da greve lá na Conlurb. Depois tinha o aniversário do meu cunhado, tinha a live de um amigo, o pastor Hugo, que eu tinha que prestigiar. Mas aí algo falou no meu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu fiz a aula, fiz as minhas anotações. Meus irmãos, se eu não tivesse feito aquela aula, ia dar ruim para mim. Eu tive a aula na segunda. Na terça eu tive a prova. Na terça-feira eu passei pela prova. Que prova foi essa, Eliel? Imagina você, num ambiente de trabalho, você é um Zé Ninguém, e de repente você é convidado para conhecer e conversar com o presidente da República, por exemplo. Como é que o teu emocional? Você sai lá da portaria e o presidente quer conversar com você, chama você pelo seu nome. Como é que você faz? Como é que fica as tuas pernas? Eu estou usando só uma figura de linguagem, tá? Um exemplo. Ou o teu chefe, o CEO, vem lá dos Estados Unidos, da multinacional, e fala assim, hoje eu quero conhecer a Marta. Porque eu fiquei sabendo que ela é diferente. Mas aí todo mundo da empresa fala, que Marta? Não, a Marta falando nome e sobrenome. Quero conhecer ela. E aí até o teu chefe fala assim, mas como é que o Bambambam sabe quem é ela e eu não sei quem é ela? Foi mais ou menos isso que eu passei no dia seguinte. E só vinha a palavra do professor Augusto Cury. E eu comecei a relembrar de toda a aula e falei, Senhor, falei para o Espírito Santo, falei, Senhor, tua palavra diz que o Senhor nos fará lembrar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Eu obedeci, fiz a aula, as minhas anotações. Agora eu estou indo diante dessa prova. Eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo, eu não sei de nada. Mas eu preciso estar com o meu emocional controlado e equilibrado, para eu poder falar tranquilamente. E graças a Deus deu tudo certo. E eu acredito, desde então, que a nossa vida é assim. Todas as vezes que você vem para o culto, venha preparado. Porque você pode ter no dia seguinte uma prova. E a matéria que vai ser exigida vai ser a matéria que você ouviu na pregação do dia anterior. Ou na semana anterior. Então, a partir de hoje, se você não fazia isso, eu faço. Se você não fazia, comece a anotar, comece a prestar atenção. Porque talvez muitas provas você tenha sido reprovado, porque você não tem prestado atenção na aula. Na prova da vida, meu irmão, não dá para colar, não. Me desculpa. Não dá para colar. E o Espírito Santo só vai te lembrar daquilo que você ouviu e aprendeu. Eu ouvi a pregação. Será que você ouviu mesmo? Porque na parábola do semeador, Jesus ensinou que há 4 tipos de ouvinte. O ouvinte que não presta nem atenção, a semente que caiu na beira do caminho. O ouvinte que até prestou atenção mais ou menos, mas tem muitos problemas, coração muito duro, cheio de pedras, e a palavra não subsiste, ou seja, você chegou em casa, ligou a televisão, já esqueceu de tudo. Tem aquela que caiu entre os espinhos, que você até leva ela para o dia seguinte, mas os problemas da vida, as preocupações do trabalho, já rouba aquela palavra do seu coração. Jesus vai dizer que só 25% das pessoas que estão aqui, verdadeiramente, e eu estou vendo uma ali com anotação, fazendo dever de casa, muito bom, minha irmã, Deus te abençoe. Mas a maioria não vai prestar atenção exatamente como deveria. Só 25% vai realmente guardar no coração, e vai germinar, e vai dar fruto, e frutos que permanecem. Nicodemos foi esse religioso, e eu espero que você, se está sendo religioso neste ambiente, você que nos ouve também pela transmissão, se você está sendo religioso, saiba que só quem está perdendo é você. Jesus não quer religiosos, porque se fosse assim, ele não precisaria morrer na cruz, porque os judeus fazem isso muito bem feito. Ele quer pessoas que estão dispostas a serem lavadas e remidas no seu sangue. Pessoas que sabem que são pecadores, que sabem que precisam mais de Deus, que sozinhas não vão alcançar aquilo que Deus tem para ela, e que confia mais no poder do Espírito Santo do que nas suas próprias habilidades. Paulo era um camarada de vários idiomas, de vários conhecimentos, mas ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabemos que só o Senhor pode nos libertar. Um outro personagem que eu gostaria de mencionar rápido, porque as horas não esperam, né? Que eu já falei, é da mulher samaritana. Uma outra mulher nas mesmas condições de Nicodemos. Uma mulher também religiosa. Como assim, Eliel? Ela era religiosa, sim. Uma mulher que tinha suas crenças, os seus valores. O poço de Jacó para ela era tudo. A sua fé de que havia de vir o Messias, ela sabia, ela cria.
Mas ela achava que o lugar da adoração era no Monte Gerizim, e não em Jerusalém, no templo, porque foi no Monte Gerizim que Moisés deu as bênçãos, que Moisés mencionou as bênçãos, e no Monte Baal as maldições. Então eles se apegaram, mas eles eram um povo misturado, um povo mestiço, várias crenças. E essa mulher, ela está com a sua visão do evangelho, da religião, completamente perturbado. Um secretismo religioso muito grande. E, além disso, ela ainda não consegue manter os seus relacionamentos. É uma mulher que foi pulando de um relacionamento para o outro e nunca se saciava. Então, para não ser difamada, ela prefere ir buscar água num horário inóspito, num horário ruim, que ela pudesse se esconder de toda a multidão, não ser vista, não ser percebida. Porém, Jesus estava sentado no poço, esperando aquela mulher. Quando ela chega, ela já tem uma surpresa, um impacto. Ela tinha certeza que não teria ninguém naquele lugar. Mas se você ver o início do capítulo 4, diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que, Eliel, era necessário? Eu sei que você já ouviu essa pregação por muitas vezes, mas era necessário porque ele não veio só para os judeus, ele veio para todos. Tanto que na ordem que ele dá para os seus discípulos é ficar em Jerusalém até que do alto você saia revestido do poder. Mas depois que forem revestidos, vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu até brinco quando eu prego sobre esse texto, falando em missões, né, ou família, que é o raio de atuação que o evangelho tem que ter de impacto na sua vida. Se a gente pensar no micro, Jesus está dizendo para os discípulos e para nós, o evangelho de Deus tem que estar tão impregnado em nós, que começa a fazer uma mudança em Jerusalém, na minha casa, na minha família. Mas ele não pode parar ali, eu não posso ser egoísta de ter esse evangelho só para mim. Esse evangelho ele vai também invadir o meu bairro, a minha cidade. Depois o Senhor vai ampliar para o Brasil e até os confins da terra, ou até onde você deixar Deus te usar. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Talvez Deus está querendo te fazer grandes coisas na sua vida, mas Ele só não pode fazer até hoje. Não porque Ele é limitado em poder, não. É porque Ele respeita a tua decisão. Você poderia, eu tenho certeza pelo tempo de crente, você já poderia ser mestre, como diz Hebreus, mas ainda, já preguei na outra vez falando sobre esse texto, né? Mas ainda tem que ser tratado com leite racional. Por quê? Porque você está lutando contra o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz, não resistais o Espírito de Deus. Deus quer te usar. Eliel, mas você está falando porque você não sabe a minha história. A história dessa mulher é fichinha perto da minha. Você não sabe o que eu já fiz, o que eu passei. Eu não sei, mas Jesus já estava aqui te esperando e Ele sabe da sua história. Ele te conhece por dentro e por fora. Antes de você ser gerada, Ele já sabia que hoje você estaria aqui e Ele marcou esse encontro contigo para te dizer, eu estou esperando a tua decisão para te usar como eu sempre quis te usar. E você sabe disso. Você sabe, o Espírito Santo está te lembrando que Ele já falou. Já usou profeta, você sabe que Deus quer te usar poderosamente, mas você está deixando os espinhos te sufocarem. Ah, Senhor. Está deixando as mágoas, as feridas. Enquanto que o Senhor está dizendo, eu estou aqui, batendo do lado de fora, esperando você abrir, para eu entrar e operar, e tirar esse mal. E tirar isso que te incomoda. Tirar isso que atrapalha você se entregar 100% a mim, a minha vontade. Você já era para estar em outras terras, de outro lado do... Meu Deus, que é isso? E você só não foi, você sabe por que você não foi, mas Ele está dizendo, eu quero te usar e eu preciso, porque não tem ninguém que vai fazer como você. Eu te fiz para isso, eu quero te usar e eu quero te usar da forma que eu te falei. Eu não mudei os meus planos, você pensou que eu abandonei, você pensou que eu esqueci de você. Não, eu não me esqueci, eu estou aqui para te lembrar. Eu quero te usar daquela mesma forma de 10 anos atrás que eu falei contigo e você sabe que eu tenho poder para fazer, basta abrir seu coração. Não é impossível, não existe nada impossível para o nosso Deus. Eu e Regiane, sexta-feira, né, amor? Ah, meu irmão, se for contar aqui não vai dar tempo, eu não vou contar, mas olha, nós vivemos um milagre, assim, irmão, a gente tem algumas coisas para receber, mas dia 10 é um dia meio complicado. E aí ficou naquela coisa, eu falei, Regiane, poxa, dia 15 e tal. E aí, de repente, meu irmão, ela fez um ato de fé, pagou o jantar de casais.
Quando ela pagou o jantar de casal, ela falou, não sei como que Deus vai fazer, mas eu vou pagar. Que o jantar foi ótimo. Ela pagou o jantar. Deus só estava esperando essa atitude. Ela pagou o jantar. Quando ela pagou o jantar, na minha conta, não foi na dela, na minha conta, plim, plim, o dinheiro certo para pagarmos o que faltava do dia 10. Você crê nisso, meu irmão? Deus, ele espera a nossa atitude, por quê? Porque senão você não vê a maravilhosa obra de Deus. Se ele fizer antes, o passo de fé do povo lá diante do mar foi o quê? Diga, meu povo, o quê? Mas o mar estava fechado. Que Deus doido é esse? Como é que a gente vai marchar e vai se afogar? Como quase 3 milhões de pessoas. Que isso? Como assim? Crianças, gados? Mas foi o povo obedecer, chegou na beiradinha, antes de molhar o pé, o mar se abriu. Só que teve um outro exemplo, agora com Josué, no Jordão. Aí foi diferente. Como assim, Eliel? Foi diferente. Se você ler depois em casa, você vai ver. Os sacerdotes tiveram que entrar com uma arca. A água bateu até o meio deles. Quando eles chegaram no meio e pararam com a arca, Deus abriu o Jordão. O que Deus nos ensina com esses 2 exemplos? É que você não tem que ficar olhando o milagre, você não tem que ver para crer. Você não tem que esperar sinais para crer. Fé é crer no impossível. Então, se Deus mandou tu marchar, você marcha. Se o mar abrir, você passa. Se não abrir, você continua. Porque se o mar não abrir, pode ser que Deus te faça flutuar por cima dele, andar sobre as águas como fez Pedro. Ou então você vai nadar, você vai flutuar, você vai voar nas asas do vento. Não importa como você vai passar, mas se ele falou que vai, então vai. Não espere sinais para crer, não, meu irmão. Creia tu somente e verás a glória de Deus. O problema é que a gente tem que esperar sinais. Não, se Deus fizer assim, se você crê no Deus que você serve, você sabe que não existe impossível. Não existe impossível para o nosso Deus. É só você fazer teste que você vai ver. E essa mulher, assim como nós, que estava ali com seus problemas, eu aprendi, a primeira vez que eu preguei nesse texto, que foi uma das transformações missionárias, pastor, mais rápidas. Na minha visão, ela só perde para o ex-endemoniado de Gadara. Porque dá mais ou menos aqui, de 1 a 3 horas, a conversa de Jesus com aquela mulher. O endemoniado de Gadara foi só Jesus expulsar, um diálogo ali com as legiões, mandando entrar nos porcos, e quando Jesus é expulso da cidade, ele quer ir, Jesus falou, não, você fica, você agora é meu representante aqui. E aquele homem ganhou as 10 cidades, Decápolis, nas 10 cidades da redondeza, com seu testemunho. Essa mulher que antes se escondia por trás do seu pecado, de trás das suas culpas, das suas feridas e mágoas, ela foi buscar o quê? Quando ela foi naquele poço? Foi buscar água, foi com um cântaro, não foi? Só que quando ela conversou com Jesus, Jesus falou assim, se tu soubesse com quem tu está falando, tu é que pedirias águas e eu lhe daria a água viva. E você faria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí ela disse, Senhor, quem és tu? És maior do que nosso pai Jacó, que fez esse poço? E tu não tem como tirar. Mas quando terminou o diálogo, o texto vai dizer, no versículo 28, se não me foge de memória, João 28, 4:28, não é isso? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, disse aqueles homens. Ela foi com o cântaro para buscar água, mas lá estava a água viva sentada no poço. Ela foi com o cântaro, mas não precisou usar o cântaro, precisou apenas usar os ouvidos para beber daquela água. Ela foi com cântaro, mas quando teve um encontro com Jesus, ela preferiu abandonar a coisa física, porque ela tinha recebido a água do seu interior. E agora cumpriu a palavra de Jesus. Ela voltou à cidade, mas ela estava se escondendo daqueles homens. Ela estava com medo de ser julgada, condenada, apedrejada. E agora ela vai à cidade sim, porque quando você tem certeza de que Deus te chamou, de que Deus te transformou, de que Deus te purificou, de que Deus te salvou, você não teme mais nada. Você não tem medo da morte, nem a vida pode separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nem o perigo, nada pode te afastar do amor de Deus. E quando você entende isso de coração, aí você vai lá naquela pessoa que te magoou, você vai a qualquer lugar levar o amor de Deus. E essa mulher foi à cidade e observa que aquelas pessoas viram a transformação naquela mulher, que eles ficaram curiosos. Não, peraí, essa mulher que se escondia, agora ela veio se apresentar. Essa mulher que era ferida, agora está sorrindo. Essa mulher que se escondia, agora se apareceu. Essa mulher que só chorava, agora é só alegria. O que aconteceu com essa mulher? Eu quero ver quem é esse homem. E quando elas chegam lá, eu já disse para vocês, eles comentam para ela, olha, não é mais pelo que você nos disse. Não é mais pelo que vimos na transformação na sua vida. Não é mais pelo seu testemunho. Muito obrigado, missionária. Você foi o canal para nos trazer até aqui. O seu testemunho foi bênção para nos trazer até aqui. Mas agora que eu estou diante dele, eu não quero que ele vá embora. E ficou Jesus, versículo 40, e ficou Jesus mais 2 dias naquele lugar.
Porque eles não queriam deixar Jesus embora. Quando você é transformado pelo Senhor, você fala, fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de lhe falar, como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Que hino lindo também, né? Maravilha. Ou época que tinha hinos realmente inspirados. Hoje em dia está um pouco complicado, meu irmão. Vou entrar nisso. Já entrei, né? E a terceira personagem é a mulher que foi trazida pelos cabelos. Uma outra mulher, uma pecadora. Bom, eu falei do religioso, eu falei do salvo dessa mulher samaritana que tinha certeza da sua salvação após seu encontro com Jesus. Mas talvez você esteja como aquela mulher que depois descobrimos, né, através dos estudos, que se chamava Maria Madalena, a pecadora, que foi trazida de um ato de pegadinha. Queriam pegar Jesus em alguma coisa para o acusar. Trouxeram aquela mulher e colocaram diante dele. E agora vai fazer algum sentido para você que talvez está pensando, Eliel, por que o Espírito Santo te trouxe essas 3 histórias diferentes? Você não está entrando muito nelas. É porque Jesus vai dizer para Nicodemos que ele era mestre de Israel, mas não estava entendendo o diálogo que Jesus estava tendo com ele sobre as coisas da terra. E Jesus falou, se eu estou falando coisas da terra, humanas, e você que é mestre real não entende, imagina se eu te falar das coisas espirituais. Olha o nível que Jesus mostra que Nicodemos estava. Nicodemos, como um mestre, um religioso, ele se achava que estava numa posição, e Jesus falou, não, meu amigo, tua posição é bem baixinha, tu é um bebê ainda, nas coisas do reino de Deus. Você não sabe nada. E agora com essa mulher samaritana, os mesmos religiosos, que depois Nicodemos, que nós lemos no versículo 7, ele vai lá defender Jesus, esses religiosos trazem essa mulher samaritana, essa mulher adúltera, coloca diante de Jesus, Jesus faz o quê? Começa a escrever na terra. Não é isso? E ele diz apenas uma fala para aqueles religiosos, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E continuou a escrever. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus começou a escrever um pecado de cada um ali na areia. Eu não sigo muito essa linha, tá? Eu só citei para vocês. Mas não importa o que Jesus escreveu. Se eram os pecados dela e depois a água rapidamente apagou, se eram os pecados deles, o que importa era o ato que Jesus estava fazendo. E por que, Eliel? Porque assim como ele fez com Nicodemos, ele fez com aqueles homens. Ele mostrou que aqueles homens eram terrenos. Mal conheciam das coisas da terra que nós viemos, da terra para onde nós voltaremos. Mas nós lemos no texto do capítulo 3 ainda, João falando, João agora o Batista, de que ele é do céu. Quando Jesus fala de coisas do céu, ele fala porque ele veio de lá. Ele fala do que ele sabe. Mas ele deixou a sua glória, se vestiu da nossa carne humana, veio falar conosco na nossa linguagem. Hebreus capítulo 1 vai dizer que antes Deus falou aos pais de muitas formas e de várias maneiras, agora nos falou pelo Filho. Então Deus falou e não adiantou. Então Deus resolveu descer e falar tete a tete na nossa linguagem. E mesmo assim os religiosos não entenderam. Jesus escreveu na terra para ver se aqueles homens entendiam, iriam entender, compreender. Porque ele falava na linguagem deles. Mas eles não compreendiam, porque a sua mente não estava aberta para a compreensão. Eles não estavam abertos para a mudança. Eu sei que toda mudança causa um impacto, causa dores. Toda mudança quebra-se móveis. Toda mudança quebra um vidro. Toda mudança deixa marcas. Mas se você não mudar, Einstein vai dizer que é insanidade você esperar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Se até hoje você tem feito o que tem feito e tem alcançado os mesmos resultados, é hora então de mudar. E a mudança é abrir o seu coração para Deus mudar. Aquela mulher, ela foi levada. Ela tinha certeza da sua sentença. Ela tinha certeza de que morreria. Ela tinha certeza que não voltaria com vida. Aqueles homens não perdoavam. Aqueles homens eram implacáveis. Mas ela foi diante de Jesus. E assim como a mulher no poço, que bebeu da água, ela agora está diante do amor. E o amor de Jesus inunda de tal forma aquele ambiente, constrange a todos. E todos tiveram que se retirar. A hipocrisia, ela faz a gente sempre enxergar o pior do outro e o melhor em nós.
Sendo que a humildade faz você enxergar o bem e o mal teu e do outro. Por isso que a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, vai falar ali das bem-aventuranças. E ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de coração. E é isso que nós precisamos buscar. Eu não sei se você está vivendo a falsa percepção da religião. Eu não sei se você está se comportando como religioso. Eu não sei se você está vivendo apegado às mágoas e feridas do passado. Eu não sei se você está com medo do resultado do seu pecado com aquela mulher adulta. O que importa é que você veio no lugar certo. O que importa é que você está no hospital de Jeová. O que importa é que você está diante da consulta com o Espírito Santo e Ele está agora te perguntando o que você tem sentido. O que tem te magoado, te ferido, é a religião? Abandona, eu nunca te chamei para ser religioso, religiosa. Eu te chamei para me adorar em espírito e em verdade, porque são esses que eu procuro. O Espírito Santo está agora aí, diante de você, e eu quero que você entenda, não importa quem te levou, não importa quem te trouxe, não importa isso agora, não importa o que te fez vir, não importa o que te fez clicar na live, o que te importa é que o Espírito Santo está te perguntando, onde dói? Qual é a acusação que o inimigo tem lançado em você? O que tem te envergonhado? O que tem te feito parar? É a altura? É a profundidade? É a fome? É a escassez? É a espada? É a prisão? É o medo da morte? O que tem levado você a rejeitar a Cristo? O que tem levado você a rejeitar? Não, eu não rejeitei a Cristo, não, eu sou crente. Mas o que tem feito você rejeitar o teu chamado? O que tem feito você rejeitar a obra que Deus tem para fazer na tua vida? Você não sabe os números de pecado, não, se Deus não se importa, quem sou eu? Ele quer apenas que você se converta, que você arrependa, que você decida não voltar a praticá-los mais. Confesse, os deixe e alcançará a misericórdia. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Qual é a guerra que teremos que travar. Qual é a prova que iremos ter que passar. Mas o que importa é o hoje, que o Espírito Santo está querendo operar. E aqui operar não é do linguajar pentecostal, não. É o operar cirúrgico. É o operar físico. É o operar espiritual. É o operar emocional. Hoje é o dia dos namorados e o Espírito Santo está dizendo, você é a noiva de Jesus. Eu quero deixar você lavada e remida. Eu quero deixar você preparada para o noivo, porque o arrebatamento vai acontecer e só vai subir quem tiver preparado. E o preparado, eu repito, não é religioso, não é o quanto monte você está subindo, não é quantas vezes você está lendo a Bíblia, não é quantas orações você faz por dia, nem quantos dias você faz de jejum. O que importa para Deus, a preparação é de você todo dia ser melhor do que foi no dia anterior. É buscar a santificação. Salomão vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a gente não pode se contentar e ser o mesmo hoje do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Porque essa caminhada, Salomão talvez não soubesse. Mas o Espírito Santo de Deus, que estava inspirando ele para escrever, sabe o que Salomão estava representando nessa fala? A supernova. A supernova é quando a estrela ela chega no seu brilho mais intenso e ela morre. Mas ela não morre sem deixar outras pequenas estrelas. Ela explode e nessa explosão nascem novas pequenas estrelas. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ele está falando do amanhecer, mas só que também a gente entende que o exemplo da estrela, quando você morrer, você vai deixar discípulos, você vai deixar frutos, você vai deixar obras que permanecem, você vai deixar um legado, você vai deixar exemplo de pessoas impactadas que no teu túmulo vão dizer, grande homem, grande mulher de Deus, porque a minha vida foi impactada. Olha, ela pregou para o meu filho, ela pregou para a minha filha, ela levou meu marido ao evangelho, ela me converteu, olha, eu vi o exemplo de fé. É isso que nós precisamos ter em mente, que Deus quer fazer em nós. Não importa para Deus o que aconteceu, o que importa para Ele é qual é a tua decisão hoje para o que vai acontecer. Não importa quanto tempo ainda falta de vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã.
O que importa é vivermos intensamente para Deus o hoje. Porque o arrebatamento pode ser individual ou coletivo. Eu, na minha família, no ano passado, eu perdi até a conta de arrebatamentos individuais. Graças a Deus, nenhum por Covid. Todos de forma, 2 de acidente de carro e os outros de problemas de saúde. Ou seja, o tempo. Uns apressaram pelo acidente, jovens. Mas o que importa é que eles viveram a vida deles servindo ao Senhor. Só o meu sobrinho Felipe, que estava afastado, evangelista da casa do Senhor. Deus já tinha dado um livramento para ele terrível, de arma na cabeça, engasgou. Quando ele trabalhava de mototáxi, confundiram ele, levaram. Mas ficou pouco tempo com base nesse livramento. Se afastou de novo. E Deus não perde os seus. Então, Deus o levou. Eu não estou falando isso para te amedrontar, longe de mim tal coisa. É a pura realidade. Nós viemos do pó e para o pó nós iremos retornar. Nós não sabemos mesmo. E que aquele que tenta adivinhar, tenta buscar, tem puras ilusões e mentiras de Satanás. Deus não nos avisa, justamente porque seria muito fácil. É a mesma coisa do professor te dar o gabarito da prova. Aí é mole, né? Aí é contra as leis, é contra a regra. A prova é igual para todos. Não tem jeitinho. Não dá para colar. Então, desculpa, pastor Eliseu, um dia do pastor trazer uma mensagem como essa, de reflexão, de chamamento. Eu tinha falado, esqueci, deixa eu abrir aqui de novo, fiz anotações. Eu gosto de fazer isso. Talvez você não prestou atenção, passou batido por você. Mas quando cantamos aqui, solte o cabo da nau, olha o que diz uma parte. Quando pedes mais fé, ele ouve. Mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Você prestou atenção nisso quando você cantou? Você está preparado para Deus tirar o teu ego? Porque só depois que você vai poder voar sobre as asas do vento. O outro hino que nós cantamos, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Você crê nisso? Então por que te abates, ó minha alma? Por que andas tão abatido se você está seguindo o general que está aí na sua frente, soldado? Tenha mais vigor, mais vibração. Uhul! Vamos embora, avante! Vamos guerrear, porque quem está na frente é o nosso general. Foi ele que nos chamou. A videira, né? Tu és tremendo, maravilhoso, vitorioso leão de Judá. Tu és a fonte cristalina que me sacia e me faz cantar. Parece aquela mulher ali no poço, falando para Jesus, né? Rios de Deus, há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Aí a palavra da pregação, Zé, gostei, hein? Meu Deus, que conferencista, hein? Está discipulando bem aqui, hein, pastor Eliseu? Jezreel significa semente de Deus. Deus não se esqueceu de você e das suas promessas que Ele te fez. Essa semente que está sendo plantada hoje, dessa palavra, talvez não vai germinar amanhã. Mas se você crer, se você meditar, se você continuar crendo, tenha certeza que Deus vai fazer prosperar. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Quando eu cantei essa frase, o Espírito Santo falou comigo, Pode ser. O Espírito Santo falou, mas hoje não precisa mais se preocupar em tocar nas vestes, porque não tem multidão. O véu do templo se rasgou. Você pode adentrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Tem uma parte muito interessante na hora que Estevão está sendo apedrejado, é que Jesus se levantou. Ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Pai. E é assim comigo e contigo. Quando começam a nos apedrejar, quando começarem a te apedrejar, saiba, como aquela mulher adúltera. Lembra dessa mensagem, lembra daquela mulher adúltera e se coloque na situação dela quando começarem a te apedrejar. Como assim, Eliel? Lembre-se que o teu caso foi levado para o tribunal de Jesus. E lá a vitória é sua, meu irmão. Lá você não perde nenhuma batalha.
Então você não precisa se preocupar em tocar nas vestes, porque não tem mais multidão. O véu do templo se rasgou. Você agora pode entrar a hora que você quiser, levar as suas causas a Ele e falar: Jesus, olha o que estão fazendo. Olha os meus acusadores. Olha as pedradas que estão me dando, Senhor. Eu trago a minha causa diante de Ti. Dobre o teu joelho dentro do teu quarto, fecha a tua porta e tenha certeza que Deus vai te ouvir e Ele vai te responder com vitória, meu irmão. Sabe por que nós estamos perdendo batalhas? Sabe qual é o tribunal, pastor Eliseu? Tu sabe, né? Qual é o tribunal que está sendo levado todas as causas agora? Facebook. Lá, meu irmão, é derrota certa. Lá só vão espalhar mais ainda a tua história. Agora, se você fechar a porta do teu quarto, colocar a tua causa diante de Jesus, um tribunal de Jesus, falar: Senhor, olha os meus acusadores, tenha certeza que você vai vencer. E o meu bem-querer de Regiane para cantar em Jerusalém é o Senhor falando conosco. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. E naquela multidão, só Jesus tinha a cruz, mas Ele carregava todos os nossos pecados. É muito fácil, às vezes, a gente acusar aquele povo de terem prendido, julgado e condenado a Jesus. Mas você sabia que se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa? Ah, não, Eliel, eu seria um discípulo. Qual? O que vendeu? O que negou? Ou o que abandonou? Não tem para onde correr. Os mais próximos de Jesus o abandonaram, o traiu. Se nós estivéssemos lá, nós teríamos feito a mesma coisa, porque nos dias de hoje nós continuamos fazendo isso. Nós continuamos negando Jesus, vendendo Jesus, traindo Jesus, abandonando Jesus, e ainda diz que se estivesse lá faria diferente? Se hoje, que Ele está em todos os lugares, está conosco, nós continuamos fazendo a mesma coisa? Eu venho aqui sempre trazer as palavras duras e sempre penso que é minha última, Ricardo. Falei, é hoje que é a última, Senhor. A palavra que tu me deu agora é a última. Agora não me chamam mais, não. Aí passa um tempo, o pastor Eliseu lembra de nós, o Senhor marca essa agenda. Porque quem marca é Ele, né? A gente sabe que não é nós, né? É Ele que marca. Mas eu sou muito grato de vocês de estar aqui. Amo muito essa igreja. Amo muito o pastor Eliseu e toda a sua família. Ricardo e sua família. Estamos sempre ali, perturbando ali no estúdio. Eu gostaria que você não apedrejasse o pregador, que é só mais um pecador como você também, buscando o arrependimento contínuo, buscando a santificação todos os dias. Sem ela, eu também não verei a Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Se qualquer um pregasse aqui, seria Deus usando da mesma forma. A diferença é que o Senhor me escolheu para trazer uma forma diferente. É só isso, não tem nada de diferente. Ele quer te usar até mais do que Ele me usa. Mas é você que tem que se colocar na disponibilidade para Ele te usar, como eu faço, como Regiane faz. E eu gostaria que você refletisse com carinho nessa mensagem. Porque eu não quero assustar ninguém, mas você vai precisar dela em breve. Então, se não deu para anotar, se der para assistir depois, anote. Pega os textos, pega as citações, pega as histórias que eu citei, leia, estude. Porque essa mensagem não é minha, essa mensagem não é de homens, essa mensagem é de Deus. Ele veio operar o seu coração hoje, porque Ele está com urgência para te usar. Ele quer tirar as nossas religiosidades. Ele quer tirar os nossos medos. Ele quer tirar aquilo que nos trava. Ele quer quebrar o nosso coração pedrificado. Ele quer tirar a nossa vergonha, a nossa culpa, porque Ele precisa de soldados valentes para a batalha. Ele precisa de mim e de você. Eu não sei qual é a tua condição, mas eu tenho certeza que Deus quer que você medite nessa palavra, estude essa palavra. Leia o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 8. Que para economizar tempo eu tive que cortar aqui algumas coisas. Mas medita, leia, estude, porque Deus vai falar melhor em vossos corações. Se vocês tiverem paciência, só mais um pouquinho, vou chamar a Regiane para cantar mais um louvor. Já pediu o pastor Eliseu. Tá? E você, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando no seu coração. Eu gostaria que você colocasse de pé, antes de passar para a Regiane. Eu vou orar por você, mas eu não vou chamar aqui na frente, não. Eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero que você, no seu lugar, enquanto eu vou orando, você vai falando com Deus. Você que sentiu tocado pelo Senhor, por essa palavra, se coloca diante do Senhor para que Ele possa trabalhar na sua vida, naquilo que você precisa, que Deus precisa mexer em você, para Ele poder te usar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, Tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai querido, nós cremos, ó Deus, que aqui todos nós estamos nos colocando diante de Ti com sinceridade, Pai. Deixamos a nossa hipocrisia de lado, Senhor, a nossa religiosidade para ouvir a Tua palavra. Pai,
Adentramos no Santo dos Santos, ó Pai, como sacerdócios reais, como teu povo adquirido, como uma geração eleita do Senhor. Nos colocamos, ó Deus, como propriedade privada sua. E te falamos agora, Pai, cuide desse jardim chamado Eliel, e você coloca aí o seu nome no seu coração. Pai, esse jardim entraram algumas raposas e que destruíram, que causaram danos. Pai, eu permiti também entrarem pessoas roubarem frutos porque eu não estava na torre de vigia. Pai, talvez eu tenha feito alguma outra situação de destruir as cercas. Ficou uma porteira aberta. Parece agora que não tem mais dono. O Senhor até se ausentou porque o Senhor não aguentou ver tanto descaso da minha parte. Pai, perdoa-me. E venha restaurar essa cerca. Colocar uma placa bem grande, propriedade privada do Senhor. Venha, Senhor, trabalhar essa terra como tu falaste ali com o teu profeta Isaías. Venha trabalhar, ó Deus, de forma que venha voltar a ter bons frutos. Frutos agradáveis. Conversas amigáveis. Que eu possa voltar a falar da sua palavra aos meus amigos de forma que não seja chato, não seja considerado crente, chato, religioso, mas que venha falar de forma sábia, inteligente, de forma atraente. Que possa, Senhor, gerar neles o desejo de vir te conhecer. Pai, me use como o Senhor quer, não como eu gostaria que fosse, porque eu posso estar muito equivocado em relação aos teus projetos sobre mim. Então, Senhor, tire as minhas vaidades, o meu ego, quebre, Senhor, me ajude a quebrar esses altares que eu tenho construído, para que esteja apenas um altar edificado, escrito santidade ao Senhor. Pai, essa oração é sincera do fundo do coração. E eu te peço, Espírito Santo, que opere tudo, não deixe de tirar nada, mesmo que venha me incomodar, me machucar, me ferir, mas se for para o meu bem, Senhor, que seja amargo esse remédio, eu vou tomar, porque eu quero ser santo, eu quero ser purificado, eu quero ser um jardim regado pelo Senhor, eu quero ser purificado por Ti, eu quero ser fonte de água viva a jorrar para a vida eterna, Senhor. Por isso, eis-me aqui, usa-me a mim, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha feito uma oração parecida com essa, porque tenha certeza que o Espírito Santo operou e vai ter resultado dessa palavra em nome de Jesus. Se o inimigo te vem acusar com os teus pecados, te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus? Irmão, pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te
tirar desse amor. Vai, 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 e não peques mais. Aleluia. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais. Consagre a tua vida. Decida hoje, aleluia, nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Oh, aleluia. Vai, 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 e não peques mais. Oh, aleluia. Consagra a tua vida. Consagre a tua vida nas mãos de Jesus. Aleluia. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Vem, 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 receba